Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso nessa aula de número 9, onde eu vou mostrar para vocês como a gente pode calcular a área de uma figura qualquer de uma outra forma, além daquelas que eu já ensinei para vocês aqui nesse curso. É um outro método, basta você prestar atenção nos segredos ali, nas informações detalhadas que você vai aprender o método, inclusive até pode utilizá-lo na sua vida profissional sem problemas e com muita rapidez no resultado, né, e precisão também. Seja bem-vindo a essa aula. Bom, aula de número 9, eu explico um pouquinho a importância de você saber da trigonometria. A trigonometria para a topografia é uma ciência fundamental. A gente já vai partir aí para um exercício prático. Vamos calcular as áreas dos triângulos dados pelos primeiro dos métodos que a gente utilizou nesse curso aqui, pelo método de Gauss. Então, aqui está um triângulo retângulo, tá? Na quadrícula, e eu transferi aqui para um plano mais aberto, sem muita poluição. E aí a gente tem os comprimentos dos catetos. Então, toda vez que eu falar se esse ponto for o ponto A, o cateto oposto a ele, ou seja, aquele que não toca, né, tem duas linhas que chegam no ponto A, e eu teria um ângulo aqui. A gente vai estudar os ângulos ainda nesse curso. Então, o cateto oposto a ele será o lado A. Tá bom? Então, da mesma forma, se eu tenho o ponto B aqui, o cateto oposto a ele é esse cateto B. E o C, a hipotenusa será C, tá? Então, A é essa semi-reta aqui, que une os pontos BC. Ela tem um comprimento de 2 até 10, logo, ela tem um comprimento de 8 metros. A gente já está tratando de unidades, eu coloquei aqui em metros, tá bom? E o lado B, que é esse que vai de 3 a 8, vai ter um comprimento 5 metros. 8 menos 3, 5 metros, tá? De modo que a hipotenusa, ou seja, esse lado maior do meu triângulo retângulo, que eu chamei de C, vai ser a soma dos quadrados dos catetos, tirada a raiz quadrada. Então, eu acabei encontrando aí essa distância de 9,43 metros. Vamos para o AutoCAD para a gente aferir isso corretamente. Então, vou chamar aqui as dimensões. Aqui 5, como a gente tinha dito. Aqui 8, como a gente tinha dito. E aqui 9,43. Então, está correto o nosso método para encontrar esse resultado, as informações desse triângulo aqui. Mas a gente não para por aí. Eu quero saber qual é a área desse triângulo. Então, a gente vai aprender aí ao longo do curso várias formas de você fazer esse cálculo, tá? Aqui no AutoCAD, eu só preciso pedir o comando área e clicar nos vértices aqui, ó. Ele vai destacar uma região em verde. Eu vou dar o Enter. Tá lá, 20 metros quadrados, tá? Vou repetir o comando aqui para você visualizar aí 20 metros quadrados e o perímetro 22,43. 22,43 é a soma de 5 mais 8 mais 9,43. Então, vamos ver se vai dar 20 metros quadrados pelo método de Gauss. Então, a área, pela geometria simples, a área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Se a base é 5, a altura é 8. 5 vezes 8, 40, dividido por 2, 20. Perímetro, 22,43, é só somar os lados, ok? Resolução utilizando o teorema de Pitágoras. Tá? Aqui as informações, ó. Se você tiver acesso ao MathCAD, baixa esse material aqui e faz outras análises, tá? Coloca outros valores aqui, você pode alterar sem problema, tá? Deixar o 8 aqui. E o software já faz o cálculo para você, já uma vez que eu defini as fórmulas para a gente ir trabalhando, tá? Agora, o que eu fiz aqui? Eu quero calcular a área a partir das coordenadas, tá bom? Essa é a informação para essa aula, para você prestar atenção. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei A, B e C, que são os pontos, tá? E as coordenadas x, y. Se você olhar, o ponto A tem a coordenada 3, 2. Então, tá aqui, ó. A em x, 3 em y, 2. E a unidade é metro.
O B tem a coordenada 8 e 10. 8 e 10. Que é o que está aqui, ó. 8 para x, 10 para y. E o C, vamos aqui, ó. 8 e 2, que é o que está aqui, ó. 8 para x, 2 para y. Como é que eu faço para calcular a área dessa poligonal fechada? E essa informação de poligonal fechada, ela vai ser fundamental para você entender o que a gente vai fazer aqui, o processo, tá? Esse método de Gauss, ele é bem simples. Basta que eu faça a multiplicação cruzada das informações x e y, tá? Então, eu vou multiplicar uma vez a coordenada x pela coordenada y do ponto subsequente. É como se eu estivesse caminhando por esse triângulo, tá? Então, veja só. Eu declarei aqui, ó, a coordenada x do ponto A tem 3 metros. A coordenada y do ponto A tem 2 metros, que é o que está aqui, ó, 3 e 2. Tá? Eu quero só demonstrar visualmente para você. Da mesma forma, a coordenada x do ponto B é 8, está aqui. A coordenada y do ponto B é 10, está aqui. Se eu modificar aqui, veja que ele já modifica aqui para mim. Então, eu fiz uma declaração de matriz aqui e busquei essa informação a partir da matriz, tá? Então, eu vou voltar com 10 aqui. E a coordenada x do ponto C, 8. Coordenada y do ponto C, 2. Veja só. Para a gente aprender esse método, você precisa apenas fazer essa multiplicação cruzada, tá? E depois fazer isso aqui que está nessa fórmula. O que é isso? Eu vou mostrar para você detalhadamente. Mas olha só. Eu multipliquei a coordenada x do ponto A pelo y do ponto B. Então, eu fui descendo. Veja aqui. Aqui eu fiz a demonstração de como vai ficar. Eu coloquei as A, B e C e depois eu fechei repetindo. Essa informação é importante. Primeiro passo. Coloque o primeiro ponto que você iniciou o caminhamento, repita ele para fechar a poligonal, tá? Então, eu montei a matriz com os valores aqui. As coordenadas dos pontos A, B e C e repeti o primeiro ponto A aqui embaixo. Depois, eu fiz a multiplicação vindo das coordenadas x para as coordenadas y e em diagonal, tá? Então, a coordenada x do ponto A eu multipliquei em diagonal pela coordenada y do ponto B e fui fazendo essa multiplicação, tá? De modo que eu vou ter assim ao final, A vezes B, aí eu vou anotar esse valor, B vezes C, vou anotar esse valor, C vezes A, vou anotar esse valor, e depois eu vou subtrair com a multiplicação em diagonal, mas agora vindo das coordenadas x para y, tá? Então, eu fiz aqui, ó, coordenada x do ponto B vezes a coordenada y do ponto A. Então, 8 vezes 2 vai dar 16, 8 vezes 10 vai dar 80, 3 vezes 2 vai dar 6, tá? E aí você faz assim. Então, sempre em diagonal, uma vez descendo, multiplica, depois subindo, e você anota esses valores, tá? Que é o que eu fiz aqui. Eu já fiz uma matriz fórmula, onde você só precisa alterar os dados na matriz, sendo que aqui é um triângulo. Eu não vou dar o spoiler aqui, mas eu posso utilizar isso em uma região composta de mais de 3 pontos. Então, é o que eu fiz, ó. A de x de A, tá aqui, x de A vezes y de B, tá aqui. Mais, aí eu desci, ó. X de B, y de C, tá aqui. X de B, y de C. Esse vezes esse. Depois eu multipliquei como se aqui tivesse, aqui, ó. C de x, A de y, tá aqui, ó. C de x, A de y, tá? Menos, agora eu vou multiplicar subindo. B de x, A de y, tá aqui, ó. A de y, B de x, a ordem dos fatores não altera o resultado. C de x, x de C, y de B, tá aqui. E x de A vezes y de C, tá aqui, tá? Eu coloquei em módulo para que essa subtração aqui, às vezes, quando você faz de um lado para o outro, o valor
menor fica à esquerda, então não se importe, porque eu já coloquei o módulo aqui, ó. Essas duas barras indicam que eu quero o resultado positivo. Eu não posso ter área negativa. Então eu faço a multiplicação quando eu fiz vindo da esquerda para a direita, menos a multiplicação quando eu fui da esquerda para a direita subindo, tá? Então uma vez eu faço descendo, outra vez eu faço subindo, e é o que está aqui. Esse é o método de Gauss, tá bom? Para você fazer o cálculo de área. E eu encontrei aí 20 metros quadrados, que é o que a gente tinha encontrado quando fez A por B. Nossa, que descoberta! Não é melhor fazer sempre isso aqui, A vezes B dividido por 2, que é a área do triângulo? Está fácil porque é um triângulo. Mas se você vai ter um levantamento aí que vai ter 20 pontos, 30 pontos formando uma poligonal fechada, você não vai ter um triângulo mais. Você vai ter uma área com a definição de várias figuras geométricas. Então, esse método vai te ajudar. Então, já que a gente fez o exercício aqui, vamos fazer um exercício proposto então. E lembrando, a gente vai corrigir, tá? Nas próximas aulas. Então, faz para mim aí dessas três figuras, um triângulo, um trapézio e uma região aqui meio indefinida. Lembrando, o método de Gauss posso utilizar também para figuras diferentes do triângulo, que tenha mais de 3 pontos formando a figura. Fica o exercício proposto aí para você tentar através do método ensinado. Eu espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. Não perde os exercícios, a gente vai fazer bastante aí. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui o seu comentário. A tua presença, a tua participação é fundamental para eu ver o que eu posso melhorar nos cursos, na dinâmica, na apresentação, no material. Desejo muito boa sorte, bons estudos e até a próxima aula.